Meus amigos, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poesia Online, onde nós poetamos pela internet. E hoje eu trouxe uma ideia de vídeo um pouco diferente. Caso você já seja inscrito no meu canal, você não vai reconhecer esse tipo de vídeo. E eu trouxe aqui uma discussão sobre 5 ideias erradas sobre poesia. Bom, se você já é inscrito do canal, talvez isso não se aplique a você, porque, claro, se você já é inscrito, muito provavelmente você gosta de poesia, gosta desse tema, e talvez você não pense dessa forma. Mas eu tenho certeza que você já escutou algo desse tipo, porque eu já escutei, eu como poeta, como leitor de poesia, como apresentador deste canal, já escutei muita gente falando muita besteira sobre a ideia de ler poesia e o próprio conceito da poesia enquanto literatura, umas noções completamente absurdas. E com certeza, todas essas 5 ideias eu já escutei de alguém me dizendo isso ao vivo e a cores, pessoalmente, e obviamente isso não tem nenhum fundamento da realidade. Então deixa seu like, se inscreve no canal e mande esse vídeo, claro, depois de assisti-lo, para o seu amigo ou amiga ou conhecido que pensa dessa forma, quem sabe ele mude de ideia. Bom, vamos para a primeira ideia errada. Para ler poesia, eu já ouvi essa frase, gente, não é besteira. Para ler poesia é preciso ter um dom. Você sabe que dom é esse? Porque eu não sei qual é. Gente, eu já li poesia de diversos autores, de diversas épocas, já escrevi poesia, inclusive o link está na descrição caso queira comprar meu livro. Gente, eu não tenho nenhum dom especial, e eu garanto para vocês que, a não ser que você tenha nascido com um super dom incrível, você também não tem um dom especial, e qualquer pessoa pode ler poesia, sim. Não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com alguma habilidade sobrenatural, isso é ridículo. Eu só estou falando isso porque eu já escutei isso, e eu acho que vou falar sobre isso na quinta ideia errada, porque ela é um pouquinho diferente, mas se relaciona com esta primeira. Então, para ler poesia não é preciso de nenhum dom, não é preciso uma habilidade especial, basta você ter o livro em mãos ou acessar a internet e saber decifrar as letras, também conhecido como saber ler. É isso que você precisa para ler poesia. A segunda ideia errada: poesia é chato. Bom, isso aqui é uma coisa um pouco subjetiva, porque realmente tem certos poetas que eu acho chato pra caramba, e claro que tem gente que não gosta de poesia e não tem por que você dizer que essa pessoa está errada. A poesia talvez não seja para todos. Tem gente que vai dizer que não gosta, simples, normal. Agora, você não pode dizer que a poesia é uma coisa chata simplesmente pelo fato de ser poesia, e principalmente se você nunca leu poesia e nunca leu diversos tipos de poesia. Então, a poesia ela pode sim ser uma coisa chata quando você não tem tanta clareza do que ela é, de como ela funciona, de como ela opera, de quem são os grandes poetas, de quais foram todas as tradições que levaram a poesia a se tornar aquilo que você está lendo. Então, realmente a poesia pode parecer um pouco chata no começo, caso você ainda esteja iniciando nesse mundo da poesia, mas insista, vale a pena, talvez você pense um pouco diferente, ou talvez não, tudo bem, nos despedimos aqui, um grande abraço, valeu, até mais. Terceira ideia errada. Gente, isso eu não tô zoando, eu escutei isso várias vezes na escola e depois, tá? Presta atenção. Terceira ideia errada: poesia é coisa de menina ou poesia é coisa de viado. Gente, eu não sei de onde surgiu essa ideia de que sexualidade ou gênero tem alguma coisa a ver com apreciação de literatura. Não sei de onde veio isso aí, algum sociólogo que esteja assistindo isso, algum psicólogo, pode deixar nos comentários aí a sua opinião de onde você acha que surgiu essa ideia, mas eu acho um completo absurdo, e a gente sabe que a maior parte dos grandes poetas da língua portuguesa são homens heterossexuais. Existem mulheres poetas que são maravilhosas, eu gosto muito da Cecília Meirelles, eu gosto muito da Flor Bela Espanca, eu gosto de algumas outras também.
Mas e tem alguns homossexuais, mas para ser sincero, eu nem sei quais são héteros e quais são homossexuais, porque eu não ligo para essa questão, não leio sobre isso na biografia. Leio, claro, quando eu vou fazer os vídeos aqui sobre biografias de poetas, eu dou uma olhada às vezes. Mas até onde eu estou informado, a grande maioria deles são heterossexuais, os clássicos pelo menos. E mesmo que fosse, gente, tem alguma diferença? Não, não tem. Você pode ser homem hétero, você não é ler poesia que vai te fazer menos homem, tá bom, seu machão do caramba aí? Não queria falar palavrão pra não pegar mal no canal aqui. Mas não tem problema, você não precisa ser um super macho e ler poesia não vai impactar a sua sexualidade, meu amigo. Não se preocupe, eu leio poesia, eu sou heterossexual, eu sou a prova viva, apesar de que algumas pessoas duvidem disso. Bom, quarta ideia errada sobre poesia. A poesia é sempre romântica. Bom, isso aí a gente precisa separar um pouco as coisas. Existe um período histórico da história da arte, principalmente da literatura, chamado romantismo, que surgiu bem no finalzinho do século XVIII, durou a maior parte do século XIX. E este período é o que a galera associa à ideia de poesia. Porque foi uma época muito prolífica de poetas, de autores novos, de poemas, grandes poemas surgiram nessa época. E claro que, obviamente, a poesia romântica, no sentido do período romântico, teve bastante proeminência, sim, mas ela não precisa necessariamente ser do período romântico. Ela pode ser poesia árcade, poesia barroca, poesia moderna, poesia simbolista, poesia realista, tem N tipos de poesia. E se você quiser saber mais sobre todos esses tipos, se inscreve no canal que eu vou te ensinar. E existe uma outra ideia que as pessoas têm quando elas falam isso, é de que a poesia é sempre uma coisa de amor, porque as pessoas associam o romantismo com uma coisa de meu amorzinho, eu te amo, ó, meu benzinho. E existe muito isso na poesia, principalmente na poesia romântica, mas eu não vou dizer que esse é o tipo de poesia que eu mais gosto e não vou te dizer que esse é o tipo de poesia mais comum. Esse é um nicho, um gênero da poesia que existe e que é muito interessante, tem muita coisa legal nessa linha, mas a poesia não necessariamente precisa ser sobre isso. Você pode pensar, por exemplo, em Castro Alves, que escreveu poesia com engajamento social, poesia política. Você pode pensar, por exemplo, em poesia erótica, como fez muito o Bocage. Você pode também pensar em poemas escatológicos, como o mais recente, o poeta brasileiro Glauco Matoso. Se você quer que eu fale sobre todos esses poetas, deixa aqui nos comentários, se você já gosta deles. Mas então, a poesia moderna, antiga, ela não precisa necessariamente ser romântica. Então, mesmo que você não goste dessa ideia de meu amorzinho, meu benzinho, ainda assim existe algo na poesia para você. E a última noção errada sobre poesia deste vídeo é a de que a poesia é difícil. Isso tem um fundo de verdade. E a poesia é difícil, ela pode ser difícil, mas não necessariamente. O que a galera diz que a poesia é difícil é porque até você ter... A poesia ela tem uma linguagem muito diferenciada da prosa. Então quem está muito acostumado a ler textos em prosa, vai ler um texto poético, vai ter uma certa dificuldade, porque a linguagem é um pouquinho diferente. A linguagem, a estrutura, a temática, a forma como se lê. Agora, isso não significa que a poesia seja necessariamente uma coisa super difícil e impossível. A partir do momento que você lê e você se acostuma com aquela estrutura, com aquela característica, eu particularmente acho mais fácil ler poesia do que certos textos em prosa que eu acho absurdamente difíceis. O que volta para aquela questão lá do começo de que para ler poesia não é preciso ter dom nenhum, não é preciso ter uma super inteligência sobrenatural. Para ler poesia, basta você querer se interessar e buscar ter um pouquinho mais de interesse e trazer até você e se inserir nesse ambiente, nesse mundo novo que você vai descobrir que é a poesia. Vale a pena, é muito bacana. Eu tenho outras ideias erradas que eu ainda quero falar aqui no canal. Eu provavelmente vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Então se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho. E um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Fui, valeu!